Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço ao honroso convite em falar aqui com vocês, com a Ana, com o Roberto. Um encontro tão importante sobre um tema nada menos que fundamental. Obrigado à Associação Sindical dos Profissionais de Inspeção Tributária e Aduaneira de Portugal e à Unafisco Nacional e à Febrafit do Brasil. Prazer, Nuno, prazer, Mauro, ao Rodrigo Espada, com quem eu tenho tanto aprendido. Em seu nome eu saúdo e agradeço o trabalho de todos os profissionais públicos, portugueses e brasileiros. Vocês são o sal do Estado. Ou como a gente viu hoje de manhã na palestra tão bem organizada do Mário de Marcos, vocês são a joia do Estado. Através do trabalho de vocês, podemos e queremos viver cada vez melhor em sociedade. Muito obrigado. Então, apesar de toda a informação, história e evidências que temos desde a criação dos Estados modernos, infelizmente a sedução populista ainda paira sobre o mundo. E não é só, além do liberalismo chucro, que ameaça a democracia e a liberdade, nós hoje experienciamos um mundo em transformação climática. E vimos hoje também de manhã que essa ameaça existencial ela só será endereçada por uma melhor governança pública nacional, a nível nacional e a nível internacional também, com visão de longo prazo. E aí é que entram os servidores públicos, e aí que entra o Estado no lugar dos governos. O Brasil, que é de onde eu venho, é um exemplo muito recente de risco autoritário e também é um exemplo e uma esperança para uma política de transição energética, de descarbonização da economia, que é algo que todos os países deverão empreender. Nós estamos vendo e vivendo esse filme, tanto o autoritarismo iliberal e demente, quanto a irresponsável desatenção sobre a crise climática, encontram terreno fértil, como a Ana acabou de nos dizer, na frustração das pessoas diante de um Estado que permite maior concentração de renda, humilhações e não nos prepara para o futuro. Então, tanto para afastar o risco autoritário, quanto para criar um bom ambiente regulatório que incentive uma nova economia verde, regenerativa, precisamos fortalecer o Estado. E a sua presença, e a sua competência, e a sua efetividade. Pois essa é a via régia para o bem-estar social. E um Estado justo, bom, que estimule a ordem e o progresso só existirá se assentado sobre uma tributação justa, inteligente e com melhores incentivos econômicos. Cá chegamos no tema de hoje. Deixa eu baixar isso aqui. Indo direto ao ponto, temos hoje no sistema tributário brasileiro um instrumento de transferência de renda regressivo, Ana, que transfere os recursos dos mais pobres para os mais ricos, um mecanismo irracional que perpetua e acentua as diferenças sociais e, acima de tudo, impede o crescimento econômico, que é um tema muito importante para nós na Samambaia.org. Ou seja, temos muito trabalho para fazermos juntas aqui. Falo hoje não apenas como um economista formado numa universidade que, nos últimos 40 anos, foi o centro do mais dinâmico vetor de crescimento econômico da história humana, que é o Vale do Silício estadunidense. Em Stanford, pude vivenciar a pujança econômica do estado da Califórnia, com políticas fiscais exitosas e com investimento público que deu muito certo. Se há um começo, uma gênese para a história do Vale do Silício, ela é a história do Parque Xerox, que é uma área de investimento em pesquisa e desenvolvimento, em research e development, via isenções fiscais do governo estadunidense, concedidas pelo governo estadunidense, feitas pela empresa de mesmo nome, Xerox, que na nossa língua virou um substantivo. Por parte do investimento público, o Ministério da Defesa dos Estados Unidos foi também fundamental, através de investimento direto no Vale do Silício, e não só no Vale do Silício, mas também em Seattle, onde está a Boeing e a Microsoft, por exemplo. Falo também hoje aqui para vocês como herdeiro de um muito bem-sucedido empreendedor, empresário e investidor do mercado financeiro, Ronaldo César Coelho. Um homem que sempre valorizou o trabalho,
sobre o capital. E, por isso, acima de tudo, sempre reconheceu e me transmitiu a importância de um Estado que olhe para o futuro, que medie nossos anseios e que, através de excelentes servidores públicos e ótima regulação, nos encaminhe para o progresso. E é a partir desse ponto de vista, e tendo em vista o desarranjo dos incentivos que vivemos hoje com o sistema tributário brasileiro, eu sou absolutamente convencido da necessidade de tributarmos melhor a renda e o capital, ao invés do que acontece hoje no Brasil, onde, ao contrário dos países que dão certo, nós tributamos mais o trabalho e o consumo. A irracionalidade tributária brasileira é bem exposta em vários lugares, hoje, nesses últimos 3 dias aqui, especialmente, mas especialmente também descrita em um estudo do economista e pesquisador Rodrigo Orair, hoje na equipe do Bernard Rapie, que é o secretário para a transformação, que é o secretário para a reforma tributária do Ministério da Fazenda do Brasil. O Rodrigo Orair fez uma pesquisa para o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que retrata uma clara assimetria na composição da nossa carga tributária em comparação à média dos países da OCDE. Temos hoje no Brasil uma maior concentração de carga tributária, impostos sobre serviço e impostos sobre consumo. Serviços e consumos hoje são 40,9% da carga tributária do total dos impostos no Brasil, enquanto a tributação sobre renda no Brasil é de 22,4%. E aí, em comparação, na OCDE, nós temos, para consumo e serviços, 32%, ao contrário dos nossos 41%, e para renda, 34%, ao contrário dos nossos 22%. Então, querida Ana, a tributação sobre a renda no Brasil está mais do que 10 pontos percentuais abaixo do que a média dos países da OCDE. E essa é a realidade. Nós tributamos pouco a renda e, quando tributamos, ainda tem o fato dos super ricos terem alíquota efetiva menor do que a classe média. No final, para compensar essa baixa tributação na renda, a gente tem uma carga expressivamente maior sobre serviços e consumos, que incide violentamente sobre os mais pobres. Assim não dá. A gente tem que colocar um basta nisso, esse é o momento. Eu sou favorável à redução dos tributos sobre serviço e sobre consumo, que, de maneira agregada, é o que acontece, o que a gente vem buscando nessa necessária reforma tributária, dessa primeira etapa que está sendo discutida agora no Congresso brasileiro. Nós temos que aprovar essa reforma. E, a partir do relatório que virá do deputado Aguinaldo Ribeiro, com as contribuições do grupo de trabalho liderado pelo deputado Reginaldo Lopes, divulgadas ontem em sincronia com o nosso encontro hoje, desses dias. Isso sim que é prestígio. O Rodrigo Espada está trabalhando muito bem lá em Brasília. Então, a bola começou a rolar em Brasília e nós estamos apenas no começo do primeiro tempo, porque após cumprirmos uma transformação nos impostos sobre consumos, nós precisamos, numa segunda e necessária etapa, reduzir os encargos sobre folha de pagamentos e o imposto de renda das empresas. Eu acredito que esse é o caminho para maior crescimento econômico, para novos investimentos produtivos, para a geração de bons empregos, com seguridade social e aumento das receitas tributárias que sirvam a um Estado voltado para o futuro e que nos faça aptos ao futuro, que é a boa receita da professora italiana Joana Maia para progresso. Progresso, segundo ela, é quando nós nos fazemos aptos para o futuro. Quem se prepara, avança. E o maior desafio hoje brasileiro é gerar crescimento econômico. E o Brasil precisa justamente de uma reforma integral, inteira, que olhe para o todo, para evitarmos o aumento da carga tributária, que hoje é muito alta, é 33%, que é uma das mais altas do mundo. Se a gente errar a mão aqui, mexer só em algumas coisas e continuar construindo puxadinhos, a gente vai atrapalhar a nossa vida, a gente vai atrapalhar o crescimento econômico. Por isso, a gente precisa de uma reforma tributária integral, que é essencial para manter essa carga estável, neutra, né? A gente precisa fazer um grande movimento nos próximos 2 anos de transformação do sistema tributário como um todo e que ele mantenha-se neutro em relação ao PIB. Como vimos aqui, e diferente do que ocorre nas economias desenvolvidas, a tributação brasileira é concentrada em tributos indiretos e regressivos, e não em tributos diretos, onde a gente pode aplicar melhor a progressividade, como, por exemplo, dos impostos de renda, como vocês conhecem.
O Brasil também é um dos poucos países no mundo em que os dividendos distribuídos a acionistas de empresas estão totalmente isentos do imposto de renda de pessoa física. Segundo a análise do economista Manuel Pires, que é um importante contribuidor, colaborador nosso, e hoje o André mostrou esses dados, 58% da renda dos super ricos brasileiros vem justamente desses dividendos, que não são tributados, são isentos. Lá no Brasil, o Galvão Bueno certamente perguntaria: pode isso, Arnaldo? A isenção para lucros e dividendos foi introduzida em 95 e deve ser revista consonantemente com uma redução do imposto de renda de pessoas jurídicas. Temos que baixar os impostos das empresas, porque também não dá para a gente manter uma alíquota máxima de 34% e ainda essa era a justificativa de não ter o imposto sobre dividendos. Assim a gente vai criar, tributando dividendos e reduzindo a alíquota de pessoas jurídicas, a gente cria melhores incentivos para o reinvestimento das empresas, nas empresas, e possibilitando a adoção de tecnologias e, com isso, ganhos de produtividade, maior crescimento e lucro, né? Recorrendo novamente ao Rodrigo Oraia, a gente vê que na Europa e nos Estados Unidos, o imposto de renda sobre pessoas físicas nasceu no Brasil, como nos países da Europa e nos Estados Unidos, há 100 anos e num teto de 8%. Paulatinamente, essa alíquota máxima foi sendo elevada e atingiu 20% em 1944. Saltou em 50% em 48, isso no Brasil, depois do final da Segunda Guerra. Esse percentual de 50% ficou até 61%, quando o então presidente Jânio Quadros... tinha uma foto aqui que a gente queria. Será que sou eu que estou tocando aqui? Ah, eles estão mexendo. Vai vir uma surpresa aí. Vou esperar, porque essa foto é tão importante. Acho que eu vou... estou apertando. Eu acho que eles estão mexendo aqui, que estou vendo tudo aqui que estão fazendo. Esse percentual de 50% sobre o imposto de renda de pessoas jurídicas, ele ficou até 61, quando o então presidente Jânio Quadros elevou a alíquota máxima, marginal, para 60%. Em seguida, o João Goulart, que o sucedeu, elevou essa alíquota máxima marginal, que é muito importante dizer, para 65%, logo antes do golpe militar de 64. Uma das primeiras medidas da ditadura de 64 foi retornar a alíquota marginal máxima para 50%, enquanto nos Estados Unidos essa alíquota marginal, é sempre bom lembrar, era de 90% e só caiu para 70%. A gente não consegue ainda a foto. Pô, Fran, você botou aqui um negócio que eu estou vendo pessoas aqui acontecendo. Bem, essa situação de regressividade tributária perdurou até 88, 89, quando então o presidente Zé Sarney, agora sim vocês vão ver, olha, daqui a pouco a gente vai falar disso. A situação de regressividade tributária no imposto de renda de pessoa física ficou até 88, 89 no Brasil, quando o José Sarney, seguindo o movimento do Ronald Reagan nos Estados Unidos, reduziu ainda mais, agora, as faixas do imposto de renda de pessoas físicas de 11 faixas para apenas 3. E a alíquota máxima de 50% para 25%. E, a partir daí, contraditoriamente, a gente tinha aprovado uma Constituição democrática, em 1988, que introduziu as bases do Estado de bem-estar social brasileiro e, com isso, novas obrigações do gasto público, reconhecendo as demandas sociais que haviam sido represadas durante a ditadura. Então, o irônico e triste é que, à medida que o Brasil avançou na construção de uma rede de proteção social por meio do gasto público, nós esquecemos de retomar os objetivos redistributivos da política tributária anteriores à ditadura de 64. O fato é que, 35 anos após a Constituição Cidadã, que é como é conhecida a Constituição Brasileira de 88, a tributação brasileira continua contra a maioria dos cidadãos. Além de regressiva, ela não arrecada nos lugares que mais precisa e, assim, não permite que o Estado garanta direitos. E, sem plenos direitos, não há cidadania. É importante lembrar, repetir, tatuar no braço, que foi justamente no período em que o Brasil teve as mais progressivas alíquotas de imposto de renda, entre as décadas de 40 e 70, e foi o momento em que o Brasil figurou entre as economias que mais cresceram no mundo.
Precisamos nos reformar, nos preparar, porque o milagrinho econômico dos anos Lula 1 e 2, como a economista Laura Carvalho se refere ao período de crescimento econômico que foi o maior dos últimos 40 anos na história do Brasil, foi, na verdade, um momento de crescimento econômico abaixo da média da América Latina, o que mostra que, quando tivemos a oportunidade de faturar um boom de exportações entre 2006 e 2013, a gente não estava preparado, as empresas não faturaram, não lucraram tanto quanto poderiam. E, em grande parte, isso se deve ao nosso arcabouço tributário. Em triste resumo, nós não estávamos preparados, aptos para o futuro. O fato não integralmente causal, mas sem dúvida correlacional, é que entre 1941 e 1970, quando a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil chegou a ficar em 65%, o país viveu o seu período áureo de expansão, passando de uma economia essencialmente agrícola para uma economia industrial, com crescimento médio anual do PIB de 4% por 30 anos, porque na quarta década, que são os anos 70, anos do milagre da ditadura, milagre sem sustentação, pois acabou na maior crise que nós tivemos dos últimos, até a recente crise da década passada. Nos anos 70, o Brasil cresceu em 6% em média. Obviamente, não poderia ser diferente durante um regime autoritário. O que nos faltou nesse período de grande crescimento, dos anos 70, foi promover o estado de bem-estar social, investindo em educação, saúde e melhor distribuição de renda. Demandas sociais que a Constituição de 88, no período de redemocratização, prometeu atender, mas, como falamos aqui, os instrumentos de financiamento ainda hoje se encontram suprimidos. É um assunto aqui para a gente. Os voos de galinha de crescimento, com espasmos, desde a década de 80, coincidem não só com a redução da tributação do imposto de renda e o fim da tributação dos dividendos, mas também com a ascensão do pensamento neoliberal, aqui definido como desregulamentação a qualquer custo. E para os nossos efeitos hoje, em questão tributária, quer dizer não tributar as altas rendas, pois haveria um efeito cascata, com essas riquezas dos mais ricos, descendo regiamente para os mais pobres. Como a Ana Gomes sabe, e o André Roncaglia nos mostrou hoje, o irrefutável fato é que 40 anos depois da implementação de políticas neoliberais em países como Estados Unidos, Inglaterra e França, as evidências nos mostram que o supply side economics, o tal efeito que permitiria uma cascata de dinheiro, de oportunidades, era, na verdade, apenas uma cascata. Nesses países, a desregulamentação sem estudo e a tributação regressiva não apenas não entregou o crescimento econômico prometido, como ainda criou a desigualdade de renda, que é a base do descontentamento público, que tanto preocupa a Ana e que deu em decisões estúpidas para longo prazo em diferentes países, como, por exemplo, o voto no Brexit na Inglaterra e a eleição do Trump nos Estados Unidos. Na França, que é outro país que adotou políticas neoliberais com consistência nos últimos 40 anos, a extrema-esquerda hoje se mistura à extrema-direita e juntas impedem reformas necessárias que outros países já realizaram, como o aumento da idade da aposentadoria. No Brasil, que não aderiu com constância ao neoliberalismo, mas operou em sua órbita, os resultados nós conhecemos muito bem, a minha geração conhece muito bem, é só comparar as minhas oportunidades com as oportunidades dos nossos pais e os nossos avós. Por último, por ser central a nossa realidade de pouco crescimento econômico no Brasil e de péssimos incentivos microeconômicos, eu gostaria de falar rapidamente sobre os incentivos fiscais, que a Receita Federal calculou recentemente serão, em 2024, 486 bilhões de reais. Deixe-me repetir, 486 mil milhões de reais, o dobro do rombo do orçamento no governo federal brasileiro. E isso sem ter um Vale do Silício à vista. Segundo pesquisas da cientista política Marta Rett, de seu grupo no Centro de Estudos da Metrópole, uma instituição da USP, o principal assunto dos parlamentares brasileiros em área tributária, nesses últimos 40 anos, é a concessão de novos benefícios.
Das isenções fiscais, né? Das 4.841 proposições legislativas em matéria tributária apresentada na Câmara dos Deputados entre 89 e 2020, 67% criavam alguma despesa dedutível de imposto de renda, uma isenção no mesmo imposto ou ainda um regime especial beneficiando os estratos mais ricos da população. Isso é um alerta para a discussão de reforma tributária hoje no Brasil e essa discussão sobre isenções fiscais que a gente está começando a ter no Brasil agora. Quero finalizar dizendo que não há país forte sem um Estado efetivo, eficiente e operado por profissionais públicos valorizados. Esses são os componentes básicos da democracia e de uma sociedade mais justa e com futuro. Vocês, auditores fiscais, agentes, pensadores do Estado, não são apenas essenciais para alcançarmos esses objetivos. Vocês são o começo de um movimento que vai mudar o Brasil para melhor. Temos agora a oportunidade de transformar a nossa história econômica com uma discussão ampla, informada, sobre reforma tributária no Congresso brasileiro. Não há momento mais preciso e bem-vindo. E vocês são os legítimos e responsáveis representantes do Estado nessa discussão. Aqui atrás, uma foto de uma fazenda chamada São Fernando, em Vassouras, uma propriedade privada desde 1810 e construída, então, com a exploração do trabalho de escravizados. Ela hoje está sendo transformada em um centro de estudos em políticas públicas e ficará pronta em 2027. Isso pode parecer uma provocação para vocês tributarem melhor capital e renda e menos o trabalho, e mas é também um convite para a gente fazer lá, em Vassouras, entre o Rio e São Paulo, o 12º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. O que eu aprendi desde 2020 nesse assunto, que vai longe, é que dizem que o melhor momento para se plantar uma árvore é 10 anos atrás e que o segundo melhor momento é hoje. Então, que venha uma linda floresta, rica e diversa, e que a gente faça um ótimo trabalho. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Guilherme.